Graças e paz, irmãos. Mais uma vez, adorando ao Senhor através desses estudos maravilhosos da Palavra do Senhor. Eu quero desejar a você que Deus te abençoe, te guarde, te dê muita bênção e que continue nessa grande corrida, porque esse é o tema que nós temos estudado e é uma série, né, que nós temos feito. E hoje nós vamos falar sobre o passar o bastão, aquela corrida de revezamento. Não sei se você já percebeu, já viu isso nos Jogos Olímpicos, onde as pessoas correm um determinado espaço do estádio e passam o bastão para o seu companheiro, esse companheiro leva à frente e outro pega e leva até que, evidentemente, uma das equipes chega em primeiro lugar. Né? E muitas vezes chegam quase que juntas ou, creio eu, que quase empatados, assim, questão de fração de segundos, definem quem é o ganhador da corrida de revezamento 4x4, por exemplo, que é uma das corridas. O Usain Bolt é um dos corredores mais famosos do mundo, ele corre também nessa modalidade. E a gente fica imaginando, imagine ele se esforçar, porque ele é muito ligeiro, ele chega sempre antes para passar o bastão para o seu companheiro, o corredor, o próximo corredor, e aquele corredor então ele pega aquele bastão e corre também até entregar para o próximo e assim por diante, até chegar no quarto integrante da equipe e eles vão, evidentemente, como equipe ganhar. Né? Então, o que é passar esse bastão? Né? Nós vamos falar sobre passar o bastão da fé. Né? Nós já vimos sobre a corrida com obstáculos, então a gente percebe que é uma corrida diferenciada, que a gente vai lutando sozinho e de repente a gente entende que já está vivendo uma equipe. E aí então, essa equipe que nós conhecemos são os filhos de Deus, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e estão nessa corrida do bastão. Nós recebemos a palavra da fé dos nossos anteriores, das pessoas do passado. Veja bem, Hebreus 11 vai falar a respeito daqueles heróis da fé, e eles foram trazendo o bastão lá dos primórdios, e chega em Jesus, Jesus também nos apresenta o Evangelho e ele dá continuidade nessa corrida de levar a palavra de salvação, como se nós estivéssemos numa corrida de bastão. A nossa geração vai deixar para a próxima geração a palavra de salvação em Cristo Jesus e, portanto, nós estamos agora em campo, né? Nós estamos na pista. É nós agora que precisamos levar a palavra de salvação. Eu quero ler aqui Hebreus capítulo 12, de 1 a 4, e que mostra dentro desse aspecto, né, aquilo que Deus nos deixou, que nos importa realmente, que é levar nessa grande corrida a palavra de Deus. Né? Então veja o que diz aqui, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 4. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder, o aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Então, Jesus ele enfrentou, né, aqueles pecadores, colocando ele como alguém que era um criminoso e levando ele à própria morte. Né? E nós precisamos olhar para isso, para Jesus, e entender que a nossa vida ela tem um fim. Nós estamos caminhando para um fim evidente, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é a orientação que o Senhor nos deixou. E aqui vai dizer que nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Quantas pessoas te observam? Quantas pessoas te conhecem? Quantos você conhece, né? Você já levou essa palavra de salvação? Já tentou passar esse bastão, que é o conhecimento que você tem da fé, para uma outra pessoa? Essa é a lógica. Esse é o sentido que nós temos diante desse exemplo entre a corrida de revezamento e a necessidade que nós temos como cristãos de levar a palavra do Senhor. Nós vemos que na Bíblia há um progresso disso. Né? Jesus vem
e treina ali os seus apóstolos, e eles começam a falar do amor de Jesus, e isso vai se difundindo, vai crescendo, até o ponto que começa a atingir mais e mais pessoas, e a fé começa a crescer, né? Isso começa a trazer para uma nova era. Aí nós vemos que outros, lá no século II, no século III, começaram também a transmitir a palavra de fé. Homens como Inácio de Antioquia, que foi jogado para ser comido pelos leões, né? E ele até declarou algo tremendo nesse dia. Ele disse: sou o trigo de Deus, e pelos dentes das feras serei moído para me tornar pão puro de Cristo. Olha que homem exemplar para nós. Nós não chegamos ainda a esse ponto. Por isso que o versículo 4 do texto que nós lemos, ele vai dizer claramente que nós, afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. No nosso caso, nós temos tido o privilégio de viver num ambiente de uma certa tolerância, e onde nós podemos falar do Evangelho claramente, passar esse bastão sem dificuldade. Portanto, nós não podemos ficar parados, né? Nós devemos ir atrás daqueles que ainda precisam receber a palavra de salvação, né? Nós somos hoje também esse pão puro que pode levar Cristo para o conhecimento das pessoas. E dessa forma, então, estamos nessa corrida chegando para o ato triunfal, né? Toda vez que alguém consegue, recebe essa palavra de salvação e ela entende o compromisso com Cristo e ela se reconhece agora como um filho de Deus, ela está apta a ser batizada, a dar um testemunho público de que ela foi regenerada por Cristo na sua maneira de pensar, na sua maneira de viver, nas suas atitudes, nas suas ações. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que nós estamos nessa corrida. Daqui uns anos, né, daqui 100 anos, nenhum de nós estará por aqui. Mas a palavra de Deus permanece para sempre, é o que a Bíblia nos fala, né? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então nós entendemos que nós estamos nesse processo e nós precisamos levar as pessoas a conhecer mais de Jesus, né? É assim que Jesus agia, né? Tem outro texto aqui que eu quero ler também, Mateus 9. Nós vamos ler esse texto aqui para que a gente possa observar o que Jesus sentiu quando viu, né, a cidade, aquele povo sem nenhuma esperança, né? E Mateus capítulo 9, 35 a 38, ele diz assim: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas e anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desesperadas como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos, né? A expressão grega dessa palavra de Jesus, de enviar, de mandar, é de forma positiva, firme. O termo usado é para, como o mesmo termo que ele usou para expulsar demônios. Ele disse: saiam, e os demônios saíam. E agora ele está dizendo: vão e chamem e peçam a Deus para que mais pessoas venham para levar o Evangelho. É evidente que isso foi acontecendo e o Evangelho foi se desenvolvendo e desenvolvendo cada vez mais desde o seu tempo e até os dias de hoje, pela graça de Deus. Mas nós temos essa missão, né? Essa missão de falar. Quando Jesus ele anuncia a palavra àquela mulher samaritana, lá em João capítulo 4, aquela mulher, ao ouvir que Jesus era o Senhor, era o Messias, tão esperado de Israel, e que estava ali disposta a atender um povo que era desconsiderado, que era o povo que ela vivia, os samaritanos, ela agora recebe aquela palavra, ela se torna um ceifeiro, e ela vai na cidade e começa a contar para as pessoas o que havia acontecido, e as pessoas então vão ao encontro de Jesus, e aí então há uma palavra tão bonita ali no capítulo 4, em que as pessoas dizem: olha, já não cremos mais pelo que você falou, mas pelo que nós estamos vendo. Isso é transmissão de bastão, é levar outros a conhecer o Senhor Jesus, e esses
levarem outros, né? Então o evangelho chegou aos nossos dias porque pessoas estão transmitindo o bastão da fé, têm levado o conhecimento da salvação a outros. Isso é maravilhoso. Nós temos feito isso, é importante nós fazermos uma autoanálise. Qual tem sido o nosso empenho? Uma das maneiras que nós temos é as células, essa célula online, né? Esse momento tão especial de levar a palavra de Deus, e convidar outras pessoas para conhecerem a palavra do Senhor. Veja bem, não precisa ser um atleta de primeira linha. A nossa corrida não é aquele que chega primeiro, mas é aquele que chega. Paulo vai dizer isso em outro texto, de que a importância não é receber uma graduação, uma coroa pela corrida, mas sim chegar nela, chegar ao final e trazer então ali consigo seus molhos, ou seja, aquilo que ele recolheu diante da semeadura da palavra de Deus, né? E você, essa roda de testemunha que nós vimos lá em Hebreus 12, você entende que há muita gente nos olhando? Também você deve olhar para as pessoas. Você deve ver como as multidões hoje estão perdidas. As pessoas buscam de maneira desesperada, desordenada, por prazeres, por soluções. É um final de semana esperando o outro final de semana. As pessoas parecem que têm prazer apenas em seus devaneios. Isso não tem levado a nada. As pessoas têm se corrompido, famílias têm se destruído. Isso tudo porque falta na pessoa a fé em Cristo Jesus e a certeza de uma vida transformada. Então, para que isso aconteça, nós que somos observadores, a gente sabe quem é e quem não é, quem deve e quem não deve ser anunciado o Evangelho. E daí nós precisamos correr atrás disso. Nós precisamos primeiro fazer uma lista, colocar lá o nome do nosso parente, ou do nosso vizinho, ou do nosso amigo de trabalho, faculdade, para que a gente possa orar por eles e pedir a Deus que nos dê força para alcançar essa pessoa e passar o bastão. E esse é o momento perfeito, maravilhoso, quando nós chegamos nessa pessoa e entregamos uma palavra de salvação, porque o Espírito Santo, além de estar nos usando, usará também para convencer aquele que recebe a palavra do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado que todos nós temos, precisamos da salvação em Cristo Jesus, somos necessitados da justiça de Deus, porque Ele é justo. Então, se nós estivermos no dia daquele grande dia do acerto de contas, nós estivermos sem a salvação em Cristo Jesus, Ele vai ser justo, porque Ele vai dizer, olha, eu dei a oportunidade, não aconteceu, eu tenho o direito de encaminhá-los para um presídio eterno, num lugar terrível. E também o juízo, que é, enfim, a conclusão disso. Aquele que estiver em Cristo estará na presença de Deus no dia do juízo. Mas os que estiverem sem Cristo serão lançados num ambiente preparado, totalmente terrível, que a Bíblia nos cita. Por que arriscar então? Vamos ficar com Cristo. Porque chegando nesse dia estaremos completamente prontos, preparados para viver a eternidade na presença do Senhor. E aquele que nós anunciamos o Evangelho, quem vai transformá-lo é o Deus que agirá nele e a decisão da pessoa em ser abençoada, transformada por Cristo, em receber a palavra de salvação. Então, nós não podemos deixar que essa corrida fique parada. Nós temos que correr e passar o bastão a todos quanto nós podemos. Como nós podemos fazer isso? Uma delas, como já disse, é através da célula, onde a gente se encontra pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que estão passando por dificuldades, estão numa lama do pecado, muitas vezes estão passando por dificuldades extremas, e ali eles encontram uma palavra de Deus que transforma a maneira de pensar, a metanoia, que é uma palavra grega para a pessoa, para o arrependimento, na expressão bíblica, é metanoia. Arrependimento é mudar de pensamento, mudar de maneira de agir, de viver, também é uma metamorfose, porém a palavra tem muito a ver com a mudança de mente, né? A pessoa passa então a viver de uma forma exemplar, não só no sentido social, mas espiritual, aonde ela começa a ver que nesse mundo existem forças espirituais que lutam para nos deixar cegos, né? 2 Coríntios 4,4, a Bíblia nos diz que o diabo, né, que é o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas para que elas não creiam. Então é muito importante nós abrirmos os olhos dessas pessoas, nós corremos juntos, né? Uma das corridas também que existe é de pessoas com deficiência visual, e naquelas corridas uma pessoa que tem a condição visual,
ele acompanha a pessoa ali pelo braço e leva ela até o final da jornada. Ele tem que correr junto, ele tem que levar ela até chegar na vitória. Então, isso também nos é colocado por Deus para sermos discipuladores de pessoas. Né? Discípulo é um aluno. Então, você discipular é você dar aula para uma pessoa e ela entender a palavra de salvação. Nós vamos na igreja muito Descubra, que é um material importante e especial que nós recebemos da Central lá de Belo Horizonte e tem sido edificante. São 7 aulas que trazem uma visão muito ampla sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre tudo aquilo que nós precisamos entender para viver em equipe. E aí eu entro no segundo momento, uma equipe. Lembra que eu falei do 4x4, aquela corrida de bastão, de revezamento? Nós precisamos viver em equipe, porque uma equipe, um ajuda o outro. Aquele que está um pouquinho melhor vai dar resultado no final, né? Eu tenho certeza que se eu fosse um corredor, você iria querer o Usain Bolt lá na tua equipe, porque ele ia dar um grau maior de velocidade no percurso. E por isso nós precisamos também trabalhar em equipe. A equipe é você estar junto na igreja. A Bíblia fala claramente que é importante vivermos em comunidade. A igreja tem problemas, tem falhas? Tem. São seres humanos que estão lá. Porém, é lá que nós conseguimos nos melhorar. Né? E é lá que nós precisamos de estar. A igreja como um corpo, e uma parte do corpo, quando é retirada do corpo, ela apodrece, ela necrosa, ela não tem mais vida. Por isso é importante estar junto, mesmo que haja dificuldades, haja algumas falhas. Se você vê uma falha, em vez de divulgar isso, em vez de maltratar aquela pessoa, vai lá e procura ajudá-los a colocar no trilho certo dessa corrida que nós estamos, na pista certa, para que ele possa ser novamente redirecionado a fazer o que é correto. Claro que tudo isso é embasado na Bíblia, né, na palavra de Deus. A nossa cobrança deve ser daquilo que a Bíblia cita e daquilo que ela mostra que devemos fazer. Não podemos apenas supor, né? E colocar isso em evidência. Não, nós precisamos ter consciência de que se a Bíblia está orientando a fazermos ou não. Né? Então, compartilhar o Evangelho sempre foi a máxima do Senhor Jesus. E ele vai dizer isso lá em Mateus, né, 28, no capítulo 28 de Mateus, ele vai terminar lá, a partir do versículo 18, ele diz assim: Jesus se aproxima dos seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Ou seja, Deus revestiu ele de toda a autoridade. Isso quer dizer que ele pode nos livrar da morte eterna. E, portanto, vão e façam discípulos, alunos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Essa trindade divina, esse Deus único, só Ele, em essência, Ele tem essas 3 ações de ser Pai, de ser Filho e de ser Espírito Santo na nossa vida. Né? Esse é o Deus que nós cremos, um Deus trino. E ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Aí vem a questão da obediência, né? Não basta apenas uma decisão, precisa ter obediência naquilo que Jesus já deixou relatado, escrito na sua palavra para que a gente possa executá-la. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Há um fim de tempo. E aí a gente precisa estar pronto, na verdade. A nossa vida biológica, ela tem um patamar de tempo. Né? Cada um de nós sabemos que chega um momento em que o nosso corpo, o nosso sistema biológico, ele para de funcionar. Eu não vou nem falar a palavra aqui, porque eu acho que eu não sei se o YouTube derruba. Né? Então, o que eu digo para você é que você tem que estar pronto, porque quando chegar esse dia, não ter erro. Né? Mas até chegar esse dia, outros estão precisando também de se preparar. Minha palavra é que Deus te abençoe, te dê ânimo e força para continuar nessa grande corrida. Que você veja as testemunhas que estão ao nosso redor nos olhando e também observe as multidões que estão perdidas, como Jesus viu lá em Mateus 9, para que a gente possa, de uma forma paulatina, constante, levar
a palavra de Deus a outras pessoas. Participe de uma célula, não fique sozinho. Procure um grupo de pessoas para que você possa estar junto, para você poder orar junto, para você poder participar, para você aprender a viver em corpo de Cristo. Né? E ali nesse ambiente sadio, nós vamos procurando e vencendo as nossas dificuldades. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado por todos os estudos que você tem participado. E lembrando que nós estamos agora dando uma pausa, né, na nossa célula online, mas voltaremos. E eu quero que você, nesse tempo de descanso, né, você pare para pensar e analisar o que você pode pôr em prática daquilo que já aprendeu. E se há dúvida também, procurar saber como sanar essas dúvidas, porque a gente não nasce sabendo, a gente precisa receber o conhecimento. Veja que a própria salvação, ela vem por conhecimento. Nós não nascemos lá no nosso berço, assim que aprendemos a falar, eu preciso de salvação. Não, a gente vai ver isso no viver. E é na hora que alguém que está carregando esse bastão, como nós estamos hoje, para levar para uma próxima geração, que vai levar para uma próxima geração até que ele volte, até o fim dos tempos. Aí tudo vai acontecer. Então, muito obrigado pela tua participação. Quero deixar aqui um abraço, um agradecimento muito grande também à irmã Zeli, que tem sido empenhada, né, em ministrar toda quinta-feira o estudo, juntamente pelo WhatsApp. E isso tem sido para nós um privilégio. Que Deus te abençoe e te guarde. Que seja um final de ano muito abençoado. Que você possa refletir sobre daqui a uns dias sobre o nascimento do Salvador. Aquele que veio para salvar, né? Aquele que veio para nos redimir. E você tenha a graça do Senhor em um ano que virá, permitindo Deus, de grande graça e misericórdia na presença do Senhor, levando bastão, levando a fé a outras pessoas, em nome de Jesus. Um grande abraço, vamos orar e vamos encerrar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo tempo que tivemos de estudos nesse ano, por tudo que aprendemos, Senhor Deus. Faz com que aquilo que temos ouvido, entendido, possamos pôr em prática, Senhor Deus, não sendo apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelas vidas aqui que se representam através desse estudo, dessa célula online, que a bênção do Senhor esteja caindo, derramando sobre elas e principalmente que estejamos fazendo a Tua orientação, que é levar a Tua palavra em comunhão com os irmãos, em equipe, em uma igreja realmente relevante no mundo atual. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um grande abraço a todos e até quando retornarmos. Amém?